Vamos ler? Primeiro tema da nossa lição de hoje. 1, 2, 3. O Espírito Santo na nova aliança. O Espírito Santo na nova aliança. A nossa leitura bíblica, Atos dos Apóstolos 13, de 2 a 6. Diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. E nós vamos para o versículo 9. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Meu Deus. E depois o povo fala que não existe essas coisas, né? Texto áureo está em Lucas 24, 49, e a igreja vai dizer: 1, 2, 3. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, os objetivos da lição para a gente orar. Compreender como o Espírito Santo age no Novo Testamento de forma mais clara do que o Antigo Testamento. Entender que o Espírito Santo trabalha diretamente na igreja do Senhor a fim de edificá-la em Cristo. Perceber que o Espírito Santo teve um papel fundamental na execução dos planos de Deus. Senhor, estamos diante da lição, traga-nos graça, entendimento e sabedoria, traga-nos o dom que só o Senhor tem, para que possamos aprender juntos nesta manhã. Abra nossos olhos do entendimento, concede-nos a graça e faça com que guardemos tudo o que vamos aprender. E mais que isso, coloquemos em prática em nome de Jesus, com tua graça. Oramos em nome de Jesus. Os que concordam vão dizer amém, tomar assento. Na revista do professor, temos aqui uma orientação pedagógica que é muito interessante. Diz assim: a palavra aprendizagem provém do latim apprehendere e significa apreender, tomar posse, reter. Quantos vieram aqui aprender? Ela nos transmite a ideia de algo que incorporamos ao nosso patrimônio pessoal ou ao nosso comportamento ao longo da vida.
o ato de aprender invariavelmente trará mudanças significativas na vida de quem aprende. Neste sentido, a aprendizagem é o processo de modificação sistemática do comportamento. O que é? É uma modificação sistemática do comportamento. A eficiência do ensino é confirmada na aprendizagem. Quando há aprendizagem, há também mudanças substanciais na conduta, no comportamento, no modo de pensar a si e aos outros. E isso com relação à visão de mundo, nas habilidades para realizar determinadas tarefas, em tudo. Como disse o salmista, a aprendizagem dos retos juízos do Senhor o levará à sincera atitude de ação de graças com integridade de coração. Ninguém deu um amenzinho, né? Mas isso aqui é o seguinte: quando a gente faz parte de uma classe e que a gente aprende, a gente muda. Simplesinho assim. Então, e nós não estamos estudando ou aprendendo na escola bíblica, nas terças, durante os cultos de pregações também, não estamos aprendendo outra coisa senão a palavra de Deus. Aquilo que Deus tem para o nosso viver diário e para a nossa vida eterna. Nós aprendemos para esta vida e para aquela. A promessa é 100 vezes tanto nesta vida e a vida eterna. Então, aprender e colocar em prática. Eu tiro aqui por base a matemática, não é? Quando a gente vai aprender matemática, parece que é tão difícil, meu Deus do céu. Ainda mais quando é 6 vezes 8, né? Mas depois que aprende 6 vezes 8, parece que já vem a resposta instantânea, 48, né? Então, quando aprende, está ali. É como andar de bicicleta, né? Você parece que mas como é que vai equilibrar diante de 2 rodas? Parece que é meio difícil mesmo. Mas aí depois que aprende, você nem lembra que é 2 rodas. E parece tão simples. Então, para quem aprendeu. Então, queridos irmãos, quando a gente for aprender a palavra, não vem dizendo que é difícil, vem querendo aprender e aprendendo, colocar em prática. Porque a prática é que me faz crescer. Sem a prática nós não vamos crescer, mas na prática vamos crescer. Quanto mais fizermos, mais vamos crescer. Amém ou não? E aí vamos para a nossa lição, que hoje vai tratar a respeito do Espírito Santo na nova aliança. Nós tratamos no domingo próximo passado esse Espírito Santo e o seu modus operandi, a sua forma de agir, como foi na antiga aliança ou no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Agora nós vamos ver no Novo. E na introdução aí está dizendo que a Bíblia Sagrada, DCM, 2 Timóteo 2,16. 2 Timóteo 2,16. A Bíblia Sagrada foi integralmente redigida sob a inspiração do Espírito Santo. Ele é o agente de Deus que nos traz essa palavra. Em 2 Timóteo 2,16, é segunda mesmo? Tem certeza? Então é 1 2,16? Vamos ver. Veja aí. Quando diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, será? Deus meu, Deus meu.
Toda a escritura é inspirada por Deus. Vamos lá. Qual que é? 3,16. Por favor. Perdão. 3,16. Toda a escritura divinamente coloca na revista e corrigida, por favor. A afirmação aqui no original, e eu sempre gosto de observar o original, porque no original é onde está a verdade, certo? Na revista e corrigida está escrito: toda escritura é divinamente inspirada. Não é toda a escritura divinamente inspirada, não. É toda a escritura é uma afirmação. É divinamente inspirada. A palavra aqui toda passa no grego, que quer dizer todo de totalmente. A palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus. A palavra inspirada por Deus no grego é theopneuston. É a palavra que, inspirada aqui quer dizer que essa palavra aqui foi soprada por Deus. Toda palavra de capa a capa foi soprada por Deus. Ela veio do fôlego de Deus. Por isso, no original é theopneustos. Theo é Deus, pneustos é o sopro, é o Espírito. Então, essas escrituras, quando nós olhamos para alguns teólogos modernos, eles estão dizendo que a escritura, a Bíblia, a palavra de Deus, esse conjunto de livros contém a palavra. E isso é errado. Não contém a palavra. É a palavra. Porque toda a palavra foi soprada por Deus. Entendido? E quando diz que ela é soprada por Deus, é isso aí. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda esta palavra me conduz e te conduz da maneira correta em todas as áreas e atitudes da nossa vida. É por isso que ela é palavra de Deus. Por isso que ela é doutrina de Deus. Um conjunto de normas de conduta, ok? Então, meus irmãos, a autoridade divina, ela é clara em toda a palavra, e a vida em cada palavra. É por isso que quando a gente tem uma experiência real com Deus, parece que a palavra salta para dentro de nós. Você lê um livro, ou um bom livro secular, que ainda que seja muito bom, e tem vários bons livros, não é? Ele não tem esse poder que as escrituras têm, porque o livro, ele pode ser até bom e correto naquilo que está falando, mas existe um outro peso diferente na Bíblia. A palavra de Deus, existe um peso de glória. É como dizem, é o único livro que você lê ao lado do autor, ou tendo o autor dentro de você. Louvado seja Deus. E aí, meus irmãos, nós vemos o Espírito Santo inspirando, tomando pessoas, e no caso de toda a Bíblia, mais de 40 autores, escrevendo uma Bíblia durante 1.600 anos aproximadamente, que não vai se contradizer. Tem que ser palavra de Deus. Não tem como esses cruzamentos de informações darem tão certos se não fosse
uma palavra divina, uma palavra vida, e vida no sentido de Deus estar nela. A participação e a presença do Espírito Santo no compor a palavra está desde Gênesis até o Apocalipse, o último versículo. Foi o Espírito do Senhor Deus que inspirou estes homens. Agora, os inspirou a falar verdades na linguagem deles. Por isso que é uma palavra pura. Ele não ditou um conhecimento, ele deu conhecimento e inspirou. Então, é outra coisa profunda na questão das Escrituras. Na minha revista, a revelação das verdades divinas é progressiva nas Escrituras sagradas. No Antigo Testamento, a expressão Espírito do Senhor ocorre 25 vezes, Espírito de Deus 14 vezes, e Espírito Santo 2 vezes. O Novo Testamento contém, olha o salto, 261 vezes ou referências ao Espírito Santo em 24 de seus livros. Existem 57 passagens com referências diretas ao Espírito em Atos dos Apóstolos. Não é por menos que este livro também é conhecido por Atos do Espírito Santo. E se a igreja de hoje fosse a igreja dos sonhos de Deus, daquilo que Deus planeja desta igreja, esta igreja continuaria os atos do Espírito Santo, porque ela é o corpo de Cristo tomado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. Essa é a igreja verdadeira. Então vamos estudar um pouco sobre o Espírito Santo na Nova Aliança ou no Novo Testamento, relembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade Santa. Deus é um, em três pessoas distintas, mas na mesma essência. Isso é Trindade Santa. Abra aí, olha o primeiro tópico. O que está escrito no primeiro tópico? O Espírito Santo nos Evangelhos. O Espírito Santo nos Evangelhos. Nós vamos ver tanto a composição quanto a ação dos discípulos. Você vai ver, nós vamos encontrar o Espírito Santo. DCM, Lucas 3, 22, e outras passagens, né? Mateus 3, 16, Marcos 1, 10, mas vamos em Lucas 3, 22. Os quatro evangelhos, João 1, 32 também fala a mesma coisa. Relatam que o Espírito, esse Espírito Santo com letra maiúscula, desceu sobre Jesus após o seu batismo. É interessante que ele vai começar a se apresentar de uma maneira mais clara no Novo Testamento, numa ação mais necessária, ao ponto de lá na frente, como veremos, nos encher e permanecer em nós. Primeiro, nós vamos ver aqui a citação de 3:22 de Lucas. E o Espírito Santo desceu sobre ele. No contexto está falando sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Aqui nós encontramos a Trindade Santa. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Você vai ver o Espírito Santo enchendo Jesus, você vai ver Jesus presente e você vai ver o Pai falando, este é meu filho. Então, o grande segredo da vida, irmãos, olhar para Jesus é o maior segredo de alguém que quer viver uma vida correta diante de Deus. Jesus veio, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, né?
ali é a kenosis. Ele esvaziou dessa natureza para abraçar a natureza divina, para abraçar a natureza terrena, humana. Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e foi obediente até a morte. Jesus, ele se fez homem no meio de nós, para nos ensinar como viver como um homem, como seres humanos. Ele não usou os seus atributos e não podia usar, porque o segundo Adão tinha que vencer. Ele não podia vencer como Deus, ele tinha que vencer como o segundo Adão, ou o homem que veio para trazer de volta o que o primeiro Adão perdeu. Na doutrina paulina, capítulo 5, capítulo 6 de Romanos, a gente vê isso mais claro ainda. O pecado vai entrar por um, mas através de um, todo o pecado será banido, que é Jesus Cristo. Então, para que eu viva, onde eu quero chegar? Para que eu viva e você viva como um homem que eu tenho que viver, como uma mulher que você tem que viver, homem que você tem que viver, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não tem outra forma. Alguém está aqui dentro? Fala, eu estou aqui, pastor, aleluia. Mas pouca gente, só uns 40. Diga, eu estou aqui, pastor, glória a Deus. Nós estamos aqui, aleluia. E tem uma forma da gente viver correto, da maneira certa, enfrentando lutas, tendo solidão, dificuldade, angústia, porque todos estes homens tiveram, Jesus teve, mas cheios da presença de Deus, vencendo, revelando o nosso caráter. Jesus esteve só no momento mais terrível da sua vida, que foi no Getsemane, suando gotas de sangue até. Medicina já provou que é o ápice da angústia. É quando alguém sua gotas de sangue, é possível, mas no ápice da angústia. Mas ele era cheio do Espírito Santo. A diferença é que, sem o Espírito Santo, nesse momento as pessoas vão se desvirtuando, perdendo o caminho, perdendo direções e etc. Mas quando a gente é cheio do Espírito Santo, essas coisas nos fazem clamar a Deus, buscar a Deus, nos achegar mais a Deus e revelar nossa dependência maior de Deus. Você entende isso ou não? O filho não corre do pai quando ele tem luta, ele corre para o pai. É diferente. E este é um segredo muito especial. Então Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Mas houve alguém, Lucas 1,15, houve alguém que também teve o Espírito Santo de uma forma diferente, que foi o precursor de Jesus. Quem é o precursor? João Batista. E o que o Espírito fala através, o que o anjo, fala ali naquela revelação maravilhosa a Zacarias? Pois ele será grande diante do Senhor. Está falando de um nazireu, de um consagrado, de Nazir. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio, lleno do Espírito Santo, já desde lá no ventre materno. Agora, essa palavra cheio aqui é ser tomado pelo Espírito, nas vezes necessárias. Não é o que vai acontecer conosco lá na frente. Olha o privilégio. Ninguém dos profetas foi maior do que João, mas o menor no reino de Deus será maior que ele. Meu Deus do céu. Então, esse Espírito, no caso de João, está vindo nas vezes necessárias, tomando ele, que é diferente. Mas também aconteceu outra coisa. Esse Espírito ungiu o nosso mestre, Lucas 4, 18 e 19, para que ele pudesse desenvolver, cumprir o seu ministério.
e cumprindo o que Isaías já havia profetizado. Ele disse lá na sinagoga, quando abriu o livro, que saiu a porção de Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Toda a obra que Jesus faria, porque o Espírito do Senhor Deus está sobre ele. Ele vai fazer como um homem cheio do Espírito Santo. E esse Espírito vai dirigir Jesus, como em Mateus 4:1, esse Espírito leva Jesus para o deserto para ser provado. O Espírito Santo, quando ele toma alguém, ele dirige essas pessoas no centro da vontade de Deus, pelos propósitos de Deus, e age segundo a vontade que Deus já há comunicado sobre aquela vida. Então, quando Deus promete para nós assim: eis que te usarei em terras distantes, Ele está prometendo, nós estamos longe disso, mas daqui um pouco está lá nas terras distantes, e é o Espírito que leva para cumprir os desígnios de Deus. Por isso, andar, ou ser, ou viver uma vida cheia do Espírito Santo é necessário. Muitos de nós estamos no centro da nossa vontade, outros no centro da vontade do diabo, outros no centro da vontade do pai ou da mãe, outros no centro da vontade de Deus. Por isso, ser cheio do Espírito Santo envolve muitas coisas. Por isso que Jesus disse: quem não me ama mais que pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque a gente não anda segundo a vontade do pai e da mãe. Não estou falando de briga, de intriga, de revanchismo, nada disso. A própria palavra diz que temos que honrar pai e mãe, e etc. Mas eu estou falando de quando Deus fala. Quando Deus dirige, Ele sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Amém ou não? Glória a Deus. Quando Deus me dirigiu para Anápolis, numa situação que já estava de prova e etc, etc, eu lembro que um dos meus irmãos, ou meu irmão, falou: você está fazendo isso, e a sua mãe, você tem que cuidar de sua mãe, como é que você vai cuidar de sua mãe, ok, papapá. E aí eu falei, ele falou: você entrega dízimo para o pastor, porque não sei o que, aquela conversa do povo que não conhece a Deus. Aí eu disse a ele assim, com pureza no coração, sem revanchismo. Eu estava muito cheio do Espírito Santo, graças a Deus, e disse: olha, fiel a Deus eu vou continuar sendo sempre, e você vai ver que eu vou poder ajudar minha mãe mais do que você. E Deus foi, trabalhou comigo, daqui um pouco eu estava ajudando a minha mãe de uma maneira mais especial, sim. Então, o Espírito Santo dirige, porque Ele sabe que, mesmo quando Ele fala, não obedece pai e mãe nesse aspecto, é porque Ele está pensando no pai e a mãe depois, lá na frente. Entendeu ou não? Tudo com pureza a gente entende. Então, meus irmãos, outra coisa, foi esse Espírito que levou o Cordeiro de Deus para a cruz. Hebreus 9,14, por exemplo. Interessante, por que o Espírito leva Jesus para a cruz? Porque este era o propósito: morrer por todos nós. Então o Espírito Santo, ele conduz no caminho que deve conduzir. Por isso o eis-me aqui é pesado. O rinene, né, é pesado. Eis-me aqui, custe o que custar, aconteça o que acontecer, sendo ou não a minha vontade, eis-me aqui. Outra coisa, meus irmãos, foi o próprio Espírito que levou ele para a cruz, mas em Romanos 8,11, vivificou ele dentre os mortos. É a ação do Espírito Santo. Amém? Quem está aprendendo? Outra coisa, agora esse Espírito Santo é prometido para nós.
Olha o que está lá em 14:16 de João, por favor, Evangelho de João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro, ou seja, alguém igual a mim, a fim de que esteja para sempre convosco. Até quando? Até quando? Está prestando atenção? A fim de que esteja só a igreja, por favor, dos convertidos. A fim de que esteja até quando? Para sempre. 17. O Espírito da verdade. Quem é esse Espírito? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Esse Espírito só vem para quem é de Deus. Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita, não é visita. Agora não é mais, ele de vez em quando toma vocês. Não, ele habita convosco e estará em vós. Ele está no meio de nós e em nós. E aí, meus irmãos, essa foi a profecia lá de Joel, que está se cumprindo. E este Espírito, em 16:7 de João, ele tem uma origem, ele é enviado, 16:7, pelo próprio Cristo. Jesus falando, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, no tempo em que Jesus esteve conosco, palmilhando, eu só poderia estar com Jesus se eu chegasse até Ele, ou Ele viesse até mim, como pessoa. Como, por exemplo, o Valfredo mora lá, pertinho, do lado de lá. A uns 9 quilômetros daqui. 19? Não é. Aí o Valfredo, que chega primeiro até do que os copastores, muitas vezes, para eu ver o Valfredo, eu vou ter que ir lá, para estar com ele, ver, às vezes eu posso olhar na foto, ou fazer uma chamada de vídeo. Para eu estar com ele, eu tenho que ir lá. E para ele estar comigo, ele tem que vir aqui, se ele quiser, né? Agora, para eu ver Jesus, eu tinha que ir até onde Jesus estava, ou ele vir até mim na época. Só que agora não. Agora ele vai e manda o Consolador, e ele está conosco todos os dias, em todo momento, em todo lugar. Você entende a diferença? Compreendeu? Então, quando eu recebo o Espírito Santo, Jesus está comigo. Se eu for lá para o Japão, Jesus está comigo. Se eu for lá para a Rússia, Jesus está comigo. Se eu for lá para Artemis 2, para dar uma volta atrás da lua, Jesus está comigo. Isso é maravilhoso. Ou não é? O Marcos está lá em Goiatuba, Jesus está com ele. O John Correia vai lá para a China por causa da caoa, e daqui um pouco ele sabe, pastor, mas Jesus está comigo. Pô, mas ele está aqui comigo também. É porque ele está em todos os seus servos. Amém ou não? Louvado seja Deus. Jesus está com a irmã Hermínia lá na Flórida. Jesus está com a Kátia Mochita lá na Geórgia. Jesus está com os nossos irmãos lá em Portugal, os nossos irmãos lá na Espanha. Jesus está com os nossos irmãos ali em Goiânia, em Campo Limpo.
Eu ia apontar para ali, eu peguei e segurei o braço, vocês viram, né? Goiânia. Jesus está conosco. Amém ou não? É uma promessa que se cumpriu. E onde que essa promessa se cumpre? No capítulo 2 aí, no tópico 2. O Espírito Santo, no livro de Atos. Jesus é o personagem principal no Evangelho de Lucas. Ele é o principal em todos os evangelhos. Mas num evangelho especial, por causa de Atos dos Apóstolos, porque Lucas ele tem 2 tratados ou 2 escritos, o seu Evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos, que ele escreve a Teófilo, não é? E esse livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, ele revela Jesus Cristo, a biografia de Jesus, as obras de Jesus, etc, etc, e revela que Jesus foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou e foi assunto, e apresentou-se ressurreto aos discípulos, né, em Lucas 24, etc. Agora em Atos ele vai descrever que esse Jesus, tendo sido assunto aos céus, deu poder à igreja, e essa igreja pregou Jesus e o seu evangelho a todas as nações. Então, por isso que Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de também Atos do Espírito Santo. Então, poderia ser chamado também de Atos da Igreja cheia do Espírito Santo. E essa igreja de hoje, nós estamos hoje no dia 26 de abril, tem gente que está em maio, parece. 26 de abril de 2026. Essa igreja de hoje tem que ser cheia do Espírito Santo para continuar os atos. E muitas vezes nós somos cheios de muitas coisas, menos do Espírito Santo. Porque ser cheio não é só falar, por exemplo, o tanque está cheio, tá, de quê? De gasolina. E o seu carro é de gasolina? Não, é de diesel. Tem gente que está cheio da coisa errada. Tudo é combustível. Mas o combustível errado, né, John? Como é que vai fazer? Vai ter que tirar. Então, ser cheio do Espírito Santo não é... Como que eu vou dizer isso sem que você entenda errado, né? Não é ser cheio da palavra. Porque tem gente que conhece a palavra e como conhece, mas a palavra não dirige ele. Então, nesse caso, ser cheio do Espírito Santo é ser dominado por ele, dirigido por ele. A energia vem dele, a força vem dele. Não tem como eu movimentar no centro da vontade de Deus sem ele. A gasolina não funciona nesse caso, tem que ser diesel, o carro é a diesel. A igreja, ela tem que ser movida pelo Espírito Santo, não pode ser pela sua própria vontade, pelo combustível que escolheu, pelo jeito que escolheu, pelo modo que escolheu, não, tem que ser pelo Espírito do Senhor. Ficou mais claro para entendermos isso? Diga, eu devo ser movido pelo Espírito Santo. Foi por isso que essa igreja, no seu início, a igreja primitiva, chamada assim, ela fez uma obra espetacular.
mesmo debaixo de tanta perseguição. Os homens de Deus, mesmo debaixo de tanta calúnia e perseguições dentro da própria igreja, como o caso de Paulo, falsos irmãos, perseguido por falsos irmãos. Falsos irmãos dá para ter muitas interpretações e contextualizações. Hoje, ser perseguido por falsos irmãos, às vezes são irmãos que estão em altares, estão dentro das igrejas e etc, 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 mas eles não estão tomados pelo Espírito Santo perseguindo os outros. Então, são falsos, inimigos da cruz. Mas esse Espírito Santo, ele veio para dominar tudo. E dominar não é como uma facção que entra num lugar e domina o lugar. Não, é dominar se você deixar. Dominar se você desejar. Dominar se você tiver fome, tiver sede. É dominar se você não se segurar. E eu estou falando de coisas lúcidas, lúcidas. Por isso que o Espírito Santo, ele é conhecido como sensível. Eu já falei para vocês e me lembro aqui, sempre que eu vou falar sobre isso, eu lembro do meu querido irmão, lá quando eu era financeiro, lá em Goiatuba, eu era financeiro de três empresas, mais duas, né? Outra era o Amir, e 3 fazendas, no sentido de muitas coisas que eu fazia como financeiro, e agora era o dia de fazer pagamento dos funcionários das fazendas. Então eles vinham das fazendas para receber, e eu tinha aquele tanto de cheque, tudo preenchido, com os olerites preenchidos. Eu os preenchia, porque na época não tinha todos esses ai meu Deus, palavra tão simples, esses programas que tem hoje. Você só insere lá os dados, já está tudo lá. Se tiver de atualizar alguma coisa, poucas coisas, e tu que, né? Outros nem faz isso, você já só pega o tablet lá e a pessoa assina no tablet, já está pronto, né? E aí vai outros. E aí, mas naquela época eu tinha que preencher tudo. Então estava aquele tanto de cheque, tudo preenchido. Alguém já passou por isso, né? Na minha época. Quem é da minha época aí? Aleluia! Temos parceiros. Então, quando chegava aquele tanto de gente, chegava uns já falou: o meu cheque está pronto. Vim buscar o cheque, não me enrola não. Mas tinha ele chegava, ele não sabia ler, não sabia escrever o nome direito, mas nunca... Me perdoe os irmãos, mas eu não achei alguém tão educado quanto ele até hoje. Chegava, e eu a minha mesa lá, e ele, enquanto eu não chamava ele não olhava para mim, com aquele respeito. E olha que eu era um cara do mundão. Aí eu falava: fulano de tal, seu Zé. Aí ele: pois não, o senhor pode chegar aqui? Com licença. O senhor veio buscar o cheque do senhor? Por favor. O senhor pode assinar aqui? O senhor me dá licença. O jeitinho que ele conseguia desenhar. Aí ele, de novo. Eu pegava o cheque, estendia a mão. Muito obrigado. Meu Deus. Ele já deveria ter uns 59, 60 anos, assim, tão novo quanto eu. E eu vejo o Espírito Santo dessa forma. Ele respeita o seu lugar.
Ele não vai se aproximar se você não desejar. Porque ele tem um negócio. Ele sabe que o Pai te deu livre, me deu livre arbítrio. De fato você é livre. Você pode fazer o que quiser. Você pode participar de uma mensagem tremenda a respeito de não tomar decisões erradas. Sair daqui e tomar. Ele não vai te impedir. Talvez ele te lembre do que você ouviu, mas não vai te impedir. Ele te respeita. Por isso que para ser cheio do Espírito Santo tem que ser rendido. Não eu, mas a tua vontade. Então você vai conhecer esse Espírito tomando uma igreja em Atos dos Apóstolos, que vai fazer uma obra singular, mas ela é tomada pelo Espírito. Ela aceita ir para a cruz e morrer como Jesus foi. A igreja de hoje, ela não aceita. Ela não aceita coisas ruins para ela, na interpretação dela, de maneira alguma. Tanto é que se o marido sair de casa, ela também sai da igreja. Tanto é que se perder o emprego, a culpa é de Jesus. Tem gente muito corajosa no meio de nós. Sempre põe em Jesus a culpa dos seus fracassos. E muitas vezes Jesus está só dirigindo na pessoa do Espírito Santo. Porque ele quer tirar esse emprego para dar esse emprego aqui que vai ter mais resultados. E a pessoa perde o emprego blasfemando. Eu sou dizimista. E começa a atirar na face de Jesus como se pudesse a sua fidelidade. E eu vou falar porque vem na minha mente vindo no altar eu falo. Rotando santidade para Jesus. E esquece que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia diante de Jesus. Gostou dessa parte? Dá um sorriso, dá glória a Jesus. O Espírito Santo, ele quer realmente que eu queira que ele domine a minha vida. Alguém já entendeu? Então, meus irmãos, em Atos dos Apóstolos, logo em Atos 1:2, somos informados de que Jesus deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Ele é mencionado novamente durante a escolha de um apóstolo que substituiria Judas, em Atos 1:16. Atos 2 é um marco sublime, pois narra a descida do Espírito Santo sobre os cristãos reunidos, ali no cenáculo. E o que vai acontecer em Atos 2? O cumprimento da promessa de Jesus, que foi lá em Joel, já esclarecida de uma maneira clássica e profunda, 2:28. Mas Jesus falou que enviaria a promessa do Pai. E agora em Atos, Jesus está cumprindo, dizendo, eu vou e vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo em Atos 2 vem para uma ação totalmente maravilhosa e nova e diferente. Ele vem para habitar dentro de nós. É dali para frente que o Espírito Santo vai morar, vai viver dentro de nós. Por isso, 1 aos Coríntios 6:19, vai falar que nós somos templos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? Outra versão, templo, porque é o santuário, templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. Outra versão, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos, porque você e eu fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então ele vai vir para morar em nós, e agora eu tenho que viver uma vida que glorifica a Deus, no nosso
corpo, no meu corpo. Esse corpo aqui tem que ser consagrado, o seu corpo tem que ser consagrado, tem que ser para a honra e para a glória de Deus. Tanto corpo quanto alma e espírito. Glória a Deus. E nos relatos seguintes do livro de Atos, a operação vai aparecer, a operação sobrenatural do Espírito Santo na vida dos apóstolos. 2:43 e outras tantas passagens. E vai também deixar clara a capacitação aos cristãos para a expansão e edificação da igreja. Atos 6:10, quando os cooperadores vão surgir, depois vem obreiros, depois vem formação da igreja, segundo as doutrinas paulinas também, que vão surgir nas cartas. Você vai ver Deus formando uma igreja pelo Espírito Santo, trabalhando nessa igreja. Então, nós estamos num estudo terça-feira que iniciamos, que você não pode perder. Nós vamos ver o que é de fato ser a igreja. Qual é o papel dessa igreja? Não é? Nós vamos ver do ponto de vista de não recalcitrar contra ela. Que vai ser muito especial essa questão. Então, o Espírito Santo, quando ele domina uma igreja, eu vou sempre frisar as coisas assim, na prática, porque nós vamos ter lições específicas mais na frente, maravilhosas. Mas o Espírito Santo, quando ele domina a igreja, ele domina para a glória de Jesus. Ele não domina para levantar estrelas, como nós vemos hoje. Eu fui comunicado de um evento que vai acontecer, nada contra o evento. Vai acontecer naqueles navios enormes lá, que vai cruzar o oceano. Cruzeiros. Pode ser Atlético Mineiro também, né? Mas são cruzeiros enormes, com milhares de casais convidados. Vai ter lá cantores, as palestras, tantos dias, e vai ser bênção. Eu creio que vai ser muito abençoado mesmo. Só que lá tem cantores que estão cobrando 140 mil para esse evento. E não é um cantor, tem 4, 5. Então, como é que o evento, eu tenho certeza que Deus vai estar lá. Tenho certeza que casais serão curados, restaurados, abençoados, renovados. Eu tenho certeza. Só não tenho certeza se precisava de ser dessa forma. Entendeu? E quem faz a obra é digno do seu salário. A Bíblia deixa isso bem claro, não há problema nisso. O problema é quando ultrapassa um limite. E o problema de quando ultrapassa o limite, eu me supervalorizar. E taxar algo que é só o Espírito que faz. E existem as duas coisas erradas. A igreja que não valoriza aquele ou aquela que convidou. E deve valorizar. Os irmãos itinerantes sabem disso. E eu já fui itinerante somente. Hoje eu sou pastor e prego por aí quando Deus me leva. E muita igreja não faz questão. Parece que outra coisa parece que quando contrata, parece que você é um espetáculo. Não entende. Então são convites. Eu tenho a obrigação, enquanto igreja, de pagar todas as despesas de quem eu convido, sim ou não? E de dar uma oferta, sim ou não? E que não seja medíocre, sim ou não? Isso é normal. Tem gente que nem isso faz. Então, há o outro erro. Então, nós estamos precisando de muito equilíbrio para que o Espírito Santo volte a dominar essa igreja, que é para alcançar o mundo inteiro para Jesus Cristo. Eu digo isso nos lugares e das vezes que nós erramos, e nós não precisamos errar. Que Deus nos ajude a reparar tudo. Essas coisas acontecem na minoria dos lugares,
porque na maioria tudo é da forma que Deus é glorificado. Mas a gente tem que corrigir a minoria, porque pouco fermento leveda toda a massa, dependendo do fermento. Aí tem o Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, revelando que ele dominando a igreja ganha o mundo inteiro para Jesus Cristo. Porque essa igreja primitiva, ela vai impregnar o mundo da sua época do Evangelho. Glória a Deus, não. Ela vai impregnar o mundo do Evangelho. Ela vai distribuir essa doutrina, ela vai anunciar essa doutrina, ao ponto das pessoas dizerem: olha, esses tagarelas aí, Atos 17 e outros, esses tagarelas aí estão impregnando o mundo inteiro com a doutrina, porque eles eram tomados pelo Espírito Santo do Senhor. Essa igreja, se ela fosse dominada pelo Espírito Santo, nós não tínhamos certas leis absurdas que estão aparecendo por aí. Leis que começaram da forma que está começando aqui, lá no Canadá já está prendendo alguém porque citou ou recitou algo que estava escrito na palavra. Pessoas boníssimas, pessoas que não brigam, pessoas anunciando o amor de Jesus sendo presas. Então, nós precisamos de, como igreja, aprender a colocar aqueles que nos representam nos seus lugares. A primeira coisa não é se eles dão comida para os famintos. A primeira coisa é se eles são honestos com aquilo que Deus quer que seja. Porque tem muita gente dando comida para o faminto, mas matando. Primeiro tem que ser: não matarás. Entendeu ou não? Muita gente tendo misericórdia com as antas, misericórdia com os macaquinhos, mico, leão dourado, misericórdia com os ovos das tartarugas, mas não tem misericórdia com o filho que está no ventre de uma grávida. É um negócio meio de louco, porque se eu tenho misericórdia, e devo ter sim, dos ovos de tartaruga, muito mais de uma criança que está ali. Ou não? Se alguém tivesse, eu sempre lembro disso, se alguém tivesse abortado a Raquel, uma nação inteira, aliás, 2 nações, não existiriam. Pensemos no que é ser cristão de verdade. E aí nós vamos ver nas escrituras de Paulo, nas algumas cartas paulinas, essa revelação clara. E na carta aos Romanos, irmãos, é uma delícia de carta. É chamada de a Catedral das Doutrinas Bíblicas. Costumam dizer que se não tivéssemos o restante das Escrituras e só a carta aos Romanos, nos converteríamos, viveríamos para a glória de Jesus e alcançaríamos o céu. Porque é um escrito completo, é o Evangelho de Paulo. E essa carta, ela é rica demais. E ele apresenta o Espírito Santo nessa carta, Paulo apresenta, de uma maneira linda. Esse Espírito, ele é apresentado santificando o crente, dirigindo o crente, mostrando o caminho. Aos Romanos 5:5, DCM. Esse Espírito que nos santifica, Paulo apresenta ele como aquele que é o libertador, que nos libertou do pecado, o cativeiro do pecado, por meio do sacrifício de Jesus. Esse Espírito ressuscita Jesus dentre os mortos. Esse Espírito derrama amor em nossos corações. Ele é um agente santificador perfeito.
Ora, a esperança não confunde, ou não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não tem como alguém dizer que é de Deus e não tem amor. Por isso que João escreve: quem não ama, não conhece a Deus e nunca viu Deus. Por quê? Porque quem é de Deus, ele tem o Espírito Santo. Você ou eu, ou alguém que tenha dificuldade de perdoar o outro, é porque o Espírito Santo não está derramando amor aí. Nós temos que permitir que ele derrame. Você que envolve com fofoca, falando mal da vida dos outros, que aceita falar mal do seu pastor para você, falar mal da sua mãe para você, falar mal de autoridades para você, você que aceita falar mal do seu irmão para você, você nunca amou. Porque a pessoa que ama a Deus, primeiro ama o que vê. Ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama aquele que vê, diz João nas Escrituras. Primeira carta. É sério isso, irmãos. É por isso que nós vamos ter surpresa no céu. Vai ter gente que a gente pensa que é salvo e não é. E outros que a gente pensa que não é e é. Porque a maior bandeira do Evangelho é o amor. Não é saber, não é ter poder, não é ter conhecimento, é amar. Quem ama conhece a Deus. 1 Coríntios 13 diz que esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E ele permanece. É sério ou não é? 8:2 de Romanos, também, irmãos, fala algo especial. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou. E o versículo 1. Está falando por quê? Porque está ligando. Pois agora nenhuma condenação. A outra versão diz: a saber, os que andam segundo a carne, segundo o Espírito e não segundo a carne. Tem versão que não há esse complemento, mas o versículo 7, por favor, diz: por isso o pendor da carne, ou a inclinação da carne, é inimizade contra Deus, pois está sujeito à lei de Deus, nem mesmo, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, ou da carne. Como que eu mortifico essa questão da carne? Se pelo Espírito. Como que eu mortifico os efeitos do corpo ou da carne? Pelo Espírito, estando dominado pelo Espírito. O Espírito é santificador. Então, andar segundo a carne é morte, segundo o Espírito é vida. O contexto de capítulo 8, você vai ver todas estas maravilhas. Glória a Deus. Então, esse Espírito, no mesmo capítulo 8, o versículo 9, versículo 14 e 16, testifica que nós somos filhos de Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vós quem? O que está com Deus. Por isso que ele diz: se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. 14. Vós, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pergunta de regra de hermenêutica: quem são os filhos de Deus? Entendeu? E aí vem o versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Quando eu tenho o Espírito Santo e sou guiado por ele, eu tenho convicção de salvação. Aí, irmãos, a carta aos Romanos tem que ser lida.
Esse Espírito, quando habita em mim, 14:17 de Romanos, para encerrar. 14:17 diz para nós que o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus tem que habitar onde? Dentro de nós, ok? Esse é o reino de Deus que veio para nós, que Jesus trouxe para nós. Ele não é comida nem bebida, mas ele é outra coisa. O que que ele é? Isso é no Espírito Santo. Então, se eu estou, é por isso que são os paradoxos. Eu estou sofrendo, estou angustiado, tenho solidão, mas estou feliz com Jesus. Isso é maravilhoso. Tenho luta, tenho barreira, tenho dificuldade, mas eu tenho Jesus. Então, eu me animo. Amém ou não? Aí vem Paulo escrevendo aos Gálatas. E na carta aos Gálatas, que tem uma semelhança muito grande com Romanos, mas é um combate frontal aos legalistas, ele vai revelar aqui o contraste da vida de alguém que anda no Espírito e a pessoa que é carnal. Os filhos da escrava com os filhos da livre. Irmãos, os filhos da escrava são herdeiros da escrava. Os filhos da livre não. É diferente, porque os filhos da livre, na carta aos Gálatas, são os filhos de Deus. São os nascidos pelo Evangelho do Senhor, pelo mover, pelo agir, pelo convencer do Espírito Santo. Por isso que Paulo admira e fala, mas vocês estão deixando esse Evangelho? Eu não estou entendendo. E ele justifica que nós alcançamos isso não pelas obras, mas pela fé. Tudo vem pela fé. Por isso que ele contrasta graça com lei. Ele contrasta graça com legalismo. A graça, se eu quero a graça, é pela fé. Se é legalismo, é pelas obras. Então você tem que circuncidar mesmo. Mas eu quero dizer para vocês que nem o que circuncidou com o que não circuncidou, a diferença não está nisso, a diferença está no que crê. Porque Abraão creu. E quando ele acreditou da maneira que se deve acreditar, foi-lhe imputado isso como justiça. Ele foi justificado pela fé, o Abraão. Então é crer. Mas não é um crer de saber que é, porque esse aí o diabo também tem. É um crer de andar com aquele que eu creio, de obedecer aquele que eu creio, de imitar aquele que eu creio. Aí vem a carta aos Tessalonicenses. Estamos falando do Espírito Santo no Novo Testamento. A carta aos Tessalonicenses. Os cristãos em Tessalônica experimentaram uma miraculosa transformação de vida quando se converteram da idolatria. Paulo passou apenas um curto tempo com eles, mas quando o apóstolo escreveu para os Tessalonicenses, alguns meses depois, eles já haviam se unido em uma dinâmica comunhão cristã. Por quê? Porque comunhão é resultado do agir do Espírito com liberdade na vida de cada um. Você que tem dificuldade de comunhão, certamente tem dificuldade com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele age no corpo, para a glória do corpo de Cristo. Para que esse corpo funcione bem. E é ele que distribui os dons entre nós. E é ele que distribui as ações entre nós. E é ele que produz o fruto do Espírito em nós. Louvado seja Deus. E ele vai trazer umas regras maravilhosas na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ali de 14 a seguir, meu Deus do céu. Aí vem, eu tenho que passar mais rápido agora. Aí vem as epístolas, nas cartas paulinas, as cartas e epístolas, a Timóteo e a Tito. As duas cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, né? Não, as duas de Paulo a Timóteo,
são classificadas como pastorais. Na primeira, Paulo adverte sobre a apostasia nos últimos tempos, como alertou o Espírito Santo, 1 Timóteo 4:1, o Espírito nos últimos dias adverte, né? Na segunda, o apóstolo aconselha Timóteo sobre o seu dom, o dom que foi dado, que não é dom de medo, não é de covardia, mas é um dom de poder, é um dom de coragem, é um dom de amor, de moderação, é um dom que elimina a timidez e me levanta para servir a Deus. É um dom que deve ser reacendido, ou seja, foi acendido hoje, tem que ser reacendido amanhã. É como soprar a chama que está querendo baixar todos os dias, para que a chama levante-se de novo. E aí Paulo deixa isso claro a Timóteo, e escrevendo a Tito, que também é uma das cartas pastorais, ele menciona o lavar regenerador e a renovação do Espírito Santo. Tito 3:5, não é? Esse Espírito, irmãos, é o agente de Deus, não por obras de justiça praticadas por nós, lembra do que eu falei aos Gálatas? Mas segundo sua misericórdia. Aqui é Lehem de Haram, a misericórdia que vem do Senhor para nós, não a misericórdia que simplesmente nos ajuda e nos deixa estar, não, é a misericórdia como de um pai, que nos levanta do estado que estamos, de onde estamos, e nos ajuda a caminhar numa nova realidade. Ele nos salvou mediante o Espírito Santo nos lava, nos regenera, ou gera de novo. Ele realmente produz em nós a nova vida, o novo homem, a nova pessoa. Isso acontece raramente de uma maneira instantânea, e na maioria das vezes é um processo de transformação. E esse processo muitas vezes depende do quanto eu deixo o Espírito Santo agir em mim. Por exemplo, tem gente que diz, a Bíblia diz para a gente deixar de gritaria, eu não aguento, lá em casa eu grito mesmo. E olha, eu já tentei mudar e não consigo. Mentira. Pastor, o senhor toma cuidado. Mentira. Porque lá no seu emprego, que você ganha um salário, você consegue calar. Ou não? E por que lá você consegue e em casa não? Porque lá você está de olho no salário, né? E em casa você não está de olho em nada. Só que a sua casa é o seu tesouro. O maior tesouro de uma pessoa é Deus. E tudo que envolve ser de Deus. O segundo maior tesouro é a família. Se o seu segundo tesouro está em terceiro, quarto lugar, você está desviado de Deus. Desviado no bom sentido. Porque se está com Deus, certamente sua casa é o seu segundo tesouro. E é natural isso. Amar o próximo como? Quem que é o mais próximo de nós? A família? Ou não? Parece que vocês não gostaram dessa parte? Ficaram meio chateadinho? Você que não ama os seus é pior do que o incrédulo. Diz a Bíblia, não é? Estou falando sobre a Bíblia Sagrada. Negou a fé é pior do que os incrédulos. Paulo escrevendo a Timóteo, ele que diz isso. Então, meus irmãos, esse Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós. E é ele que produz essa fé que eu creio e me faz viver para a glória de Jesus. É crer e receber. Em outras cartas, o tópico 4. Primeiro, aos hebreus fala
fala coisas perfeitas sobre o Espírito Santo, maravilhosas também, mas uma das coisas mais fortes na carta do escritor aos Hebreus é quando ele diz: se hoje ouvires a voz, não endureça seu coração, como aquele povo fez lá atrás, no tempo de Meribá. Quem endurece o coração perde a entrada na terra prometida. Jesus, uma das coisas que ele mais criticava no meio dos judeus, era o coração. Vocês estão aqui pertinho de mim, mas o coração está longe. São duros de corações. Por isso que a obra que Ezequiel revela lá, e nós já vimos sobre isso, para o Novo Testamento é Deus mudar o coração, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne quebrantado. E o escritor aos Hebreus adverte para que essas pessoas não endureçam o coração. E esse escritor afirma que o evangelho foi confirmado por Deus mediante sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito, que é produzidos ou distribuídos por sua vontade, Hebreus 2:4. E o testemunho do Espírito Santo é bem patente nessa carta. Por exemplo, vamos lá, Hebreus 3:7. Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Capítulo 9, versículo 8. 9:8 diz: querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. 10:15. 10:15 diz assim, na carta aos Hebreus: e disso nos dá testemunho também. Esse Espírito Santo está na carta e está sendo revelado. Irmãos, a igreja de hoje que quer vencer, se não for cheia do Espírito Santo, não vai vencer, não tem como. Porque só o Espírito que perscruta todas as coisas, que conhece o coração do Pai, o coração do Filho, que conhece a intenção dos corações humanos e sabe tudo o que vai acontecer, só Ele pode nos livrar da queda nesses dias. Nas epístolas de Pedro, 1 de Pedro 4,14, em Pedro também há referência à ação do Espírito Santo na ressurreição de Cristo, 1 de Pedro 3,18, de cujas aflições participamos. Todavia o sofrimento pela causa de Cristo deve ser motivo de alegria para o cristão. 4,14, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Macários aqui quer dizer feliz no interior, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quando a gente é caluniado, perseguido, injuriado, porque escolhemos ser fiel, uma alegria vem para a nossa alma. O próprio Pedro deixa claro que, se padecemos por nossos próprios pecados, que galardão tem isso? Mas se padecemos por sermos fiéis a Deus, o Espírito da glória está sobre nós. Na epístola de Tiago, que é considerada uma carta muito forte, muito rigorosa e pesada, lá atrás não queriam nem colocar o livro de Tiago no cânon sagrado, mas depois viram que era escritura divinamente inspirada, por isso foi colocado. Considerava o Tiago o profeta do Novo Testamento, etc, etc, e tal. E o Espírito Santo é revelado nesta carta, a carta de Tiago, que tem esse tema das boas obras, né, que não é uma contradição com Paulo, quando Paulo diz assim, que as boas obras não salvam. E agora Tiago diz, mostra-me as tuas obras e conheça a tua fé. Paulo está dizendo que a justificação é pela fé, mas Tiago está dizendo, já que você tem a fé, tem que mostrar pelas obras. Então não há contradição. Se eu sou de Deus, minhas obras revelam que eu sou de Deus.
Se a árvore é boa, o fruto também é bom. Se a árvore é má, o fruto é mau. Então, as obras são os resultados de alguém. E esse alguém, pelos resultados, eu conheço quem ele é e com quem ele está. Entendido ou não? Então, meus irmãos, 4 e 5 de Tiago, Tiago pega forte. Capítulo 4, versículos 4 e 5. Infiéis, não compreendeis, outra versão diz adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aí o que ele diz? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, não é constituir-se-á. Constituiu-se inimigo de Deus. Aquele que quiser. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito. E que Espírito é esse? O que ele fez habitar em vós. Então, a igreja tomada pelo Espírito não tem amizade com o mundo. Ela é pautada na palavra. O que a palavra diz está acima de tudo. Porque a palavra é a expressão exata da vontade do Deus que eu sirvo. Eu não sou fanático na palavra. Eu amo a Deus e obedeço a palavra dele. Amém ou não? Até aqui tudo bem? E quinto e último, o que está escrito aí? O Espírito Santo no Apocalipse. É ele no Apocalipse que faz o maravilhoso apelo. Aleluia. Ele faz o convite, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. O Espírito e a noiva dizem, vem. É ele que convida. Aleluia. E é ele que é claramente colocado de uma maneira especial a todas as igrejas da Ásia Menor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cada carta ouviu isto. Cada igreja na terra deve ouvir isto. Cada ser humano que quer Jesus na terra deve ouvir isto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está nos alertando todos os dias. Você tem ouvido? Levanta para obedecer a voz do Espírito Santo. Fique sobre os pés. E outras tantas coisas no Apocalipse. A apresentação do Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento. Você está ouvindo? Do Novo Testamento. Ainda que de modo resumido, dadas as inúmeras ocorrências no texto sagrado, devem nos convencer do imenso privilégio que a igreja possui por tê-lo atuando em sua expansão e edificação, nossa expansão e edificação, que saibamos valorizá-lo e que possamos caminhar ao lado dele continuamente, dispondo-nos para o seu serviço na igreja e na evangelização do mundo. Alguém está prestando atenção nisso? E eu digo aqui, não ao lado dele,
somente, mas com Ele dentro de nós, nos dominando. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça. Será que nesta manhã vamos fazer uma oração agradável ao Espírito Santo? Vamos convidá-lo para dominar nosso ser, nosso querer, nossas decisões, direções. Pedir perdão por muitas vezes desobedecer. Pedir que Ele volte a nos dirigir. Aleluia. Obrigado, Senhor, por lições como esta. Espírito Santo, amado Consolador, Espírito Santo da promessa, Espírito Santo que veio porque Jesus Cristo foi e nos enviou a Ti. Habita em mim, habita em nós, reina na igreja, santifica-nos, regenera-nos, lava-nos e limpa-nos, toma-nos, o Espírito do Senhor Deus nos tome. Volta a estar em nós, dominando tudo. Volte a batizar, ó Jesus Cristo, no meio de nós. Volte a encher a igreja, a alegria da igreja. E assim ser conosco, ser conosco, ser com a igreja. Tira a morte de nós, tira a frieza de nós, tira a indiferença de nós, tira o pecado de nós, tira o mal de nós e nos levante, igreja pura e limpa, como uma virgem, pronta para o encontro e o casamento. Assim oramos, ou pelo menos eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.